Graça e paz, amada igreja. Convido os irmãos a abrirem em Mateus, capítulo 8, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Somente até aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Agradecemos. Amém. Há alguns anos, na Inglaterra, em certa igreja, determinado pastor notou um ex-assaltante chegando àquele templo e se ajoelhando para ali celebrar a ceia do Senhor. Ao lado de um juiz da Suprema Corte inglesa. Aquele juiz era o mesmo juiz que presidira o conselho de sentença que havia sentenciado aquele ex-assaltante a 7 anos de prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: Você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? O pastor respondeu: Sim. E acrescentou: Mas eu não sabia que você havia notado. Os dois homens caminharam em silêncio por alguns momentos. Logo após, o juiz disse: Que milagre da graça. O pastor concordou: Sim, que milagre maravilhoso da graça. De novo, o juiz perguntou: Mas você se refere a quem? O pastor respondeu: É claro que é a conversão do assaltante. O juiz então falou: Mas eu não estava pensando nele. Estava pensando em mim mesmo. Indagou aquele pastor: Como assim? Aquele juiz então prontamente respondeu: O assaltante sabia o quanto precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim. Eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, fazer minhas orações, ir à igreja, ser um religioso. Formei-me na Universidade de Oxford, a segunda mais antiga da Europa. Tendo recebido meu diploma, fui advogar e, eventualmente, tornei-me juiz. Pastor, nada, a não ser a graça de Deus, podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Houve muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei para a prisão. Quão maravilhosa é a graça. Aleluia. Se esta igreja, na noite de hoje, ou nesses dias, completa 16 anos, isso é pura e infinita graça de Deus sobre a vida da sua igreja. Com certeza, dar graças a Deus diante da alegria, diante da bonança, diante do que nos temos com fartura, possa nos parecer algo muito fácil. Mas, oxalá tenhamos a consciência de que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a orientação paulina da sua carta à igreja na Galácia. Capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, amados irmãos, e não imaginem vocês que após 6 anos, com extrema dificuldade, tentando dar uma melhor qualidade de vida à minha esposa, é fácil para mim dar graças a Deus. Mas eu procuro em espírito me resignar e dizer: Senhor, eu te agradeço pelo estado em que se encontra a minha esposa. Não é fácil. Mas em meio a tudo isso nós vemos, contemplamos, vivemos e sentimos que isso é graça de Deus. Por isso nesta noite eu quero levá-los e quero juntamente com vocês refletirmos sobre superando as barreiras da graça comum. O mundo tem vivido uma graça barata,
Muitas das vezes a igreja, ela tem sido enredada por homens que não têm compromisso com o Deus da graça. Quer tudo da graça, mas não quer nada com o Deus da graça. E nesta noite, compete-nos refletir, entender e superar tais barreiras, vivendo profundamente, vivendo em sua plenitude a graça de Deus. No nosso país, de norte a nordeste, mais especificamente nestas regiões norte e nordeste do nosso país, pessoas, elas em dado momento do ano, elas se encontram num transe idólatra. Elas se espremem para tocarem uma imagem. Outras colocam fitas no pulso, no tornozelo, na intenção de se livrarem de algum mal, de alguma coisa que lhes possa causar mal. Outras recebem um passe no centro e depois tomam a hóstia. Há aqueles que querem ainda uma oração forte, um saquinho de sal grosso para colocar atrás da porta. Querem beber um gole da água tirada lá do Rio Jordão. Outros querem defumar o ambiente de seus lares com incenso. Outros querem energizar o corpo com cristais. E ainda aqueles que não abrem mão do galinho de arruda atrás da orelha. O que há de errado com essas pessoas? Nada. Nada há de errado com elas, porque elas estão exercendo a fé que procede de uma graça comum. Elas estão fazendo aquilo que elas entendem ser fruto da graça, mas não sabem elas que é da graça comum. É neste mix e nesse eclético caldeirão religioso, queridos, que acabam caindo. O problema está em quem estimula esse sistema de religião, que induz o povo a apropriar-se de amuletos, desviando-os da genuína fé em Jesus, o Senhor, que disse: sem mim nada podeis fazer. É o que João deixa registrado lá no capítulo 15, no verso 5. Sem mim nada podeis fazer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então tudo que nós fizermos nesta terra, o objetivo tem que ser glorificar a Deus. Então, amados, está provado, ter fé é algo muito bom. Agora, a fé pode sim ajudar na recuperação de um doente, mas será que tal tipo de fé é suficiente para superar as barreiras da graça comum? Vivemos num país místico, extremamente religioso, pressionados por uma sociedade global panteísta que prega a fé em falsas esperanças. Pessoas sinceras estão sendo oprimidas pela tradição religiosa. Pessoas sinceras estão sendo oprimidas pelos modernos meios midiáticos dos mercadores da fé. Estão esquartejando o Cordeiro de Deus e barateando-o, vendendo a preço de banana. Mas a Bíblia nos diz, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas estão mercadejando tal Cordeiro. Estão vilipendiando todo o sacrifício exposto lá na cruz do Gólgota, capaz, eficaz, de livrar-me, livrar-te, livrar-nos do pecado da morte. Mas nesta noite, nós queremos desmistificar essa questão de graça comum. Nós queremos nos apropriar, sim, da graça genuína que procede do trono de Deus, da graça que nos salva. Spurgeon nos disse: a graça que não me muda não pode me salvar. Então a graça de Deus, ela precisa, e ela é capaz de mudar o pensamento e atitudes. Se eu digo que recebo a graça de Deus, mas continuo vivendo da mesma forma, essa graça é comum. Ela não me mudou. Ela não faz diferença na minha história de vida. E aí eu preciso repensar tal graça. Você tem fé? Em quem você
tem depositado a tua fé? Qual é a razão da sua fé? Já pensou o que pode ser e estar sinceramente errado? No mundo, queridos, existem pessoas confusas, pessoas inseguras, pessoas que elas não conseguem lidar muito bem com este assunto. Se você se sente assim, não se preocupe, há solução. Infelizmente, muitas pessoas boas e sinceras estão depositando a sua fé em si mesmas. Provérbios 28, 26 diz: quem confia em si mesmo é insensato. Fé em ídolos. 1 Coríntios 10, 14 diz: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fé nas magias. Gálatas 5, 21 diz: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Fé em religião. Tiago 1, 27 diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Fé no mundo. 1 João 5,19 e 1 João 5,4, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa muito sincera. Todavia, se sua fé não estiver baseada em Jesus e seu sacrifício, carece biblicamente de ser revista. Está escrito em Romanos 3, 21 e 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Ou seja, queridos, isso não é sobre você, isso não é sobre os seus valores, isso não é sobre sua religião, é sim sobre Deus, sobre fé, sobre graça. Por isso, nesta noite, a proposta é superar as barreiras da graça comum. Todavia, o que ocorre? Deus lhe trouxe aqui para você superar o tradicionalismo religioso, superar as barreiras da graça comum. A graça comum é pura e simplesmente aquilo que nós teologicamente concebemos: favor imerecido. Não merecemos, mas tal graça nos alcançou, tal favor divino se nos ha alcançado. Devemos deixar a graça comum de lado e nos apropriarmos da graça especial. Qual é a diferença da graça comum para a graça especial? A graça comum é aquela: eu tenho fé, eu boto fé. Mas a fé salvadora é que diferencia graça especial, favor imerecido que Deus concede ao homem. Essa é a graça especial, presente de Deus para mim e para você, mesmo que não mereçamos. A palavra graça, ela aparece no texto bíblico 170 vezes, está grafada na Bíblia essa expressão. Nós precisamos quebrar, queridos, mitos de uma fé que é uma verdadeira muleta, de uma fé que é apenas dentro de uma ação paliativa e que deforma a graça de Deus, que barateia a graça de Deus, que mutila a fé em Jesus, oprimindo e iludindo as pessoas. Vejam, superar as barreiras da graça comum é ter uma religião, a religião como sistema organizado em dogmas tradicionais. Não pode transformar vidas. Superar a barreira da graça é crer na existência de Deus. Para o pluralismo religioso, acreditar na existência de Deus é coisa comum. Todo mundo diz crer em um ser superior. Superar a barreira da graça comum não é ter bons hábitos. Bons hábitos são importantes, mas eles não nos salvam. Por si só, eles não revelam a graça de Deus. Superar as barreiras da graça de Deus, superar a barreira da graça comum, não é realizar obras, boas obras. Pastores corruptos, padres pedófilos, judeus fariseus, fundamentalistas, lá do Islã, falsos profetas, eles têm conhecimento religioso, todavia deturpam a graça de Jesus, a fé em Jesus, e deformam a graça de Deus. Então,
superar as barreiras da graça comum não é ter uma religião, não é crer apenas simplesmente na existência de Deus, não é ter bons hábitos, não é realizar boas obras, não é ter vasto conhecimento de religião. A propósito, o próprio diabo é um grande conhecedor de temas religiosos. Mas então, como superar as barreiras da graça comum? O texto que nós lemos, queridos, ele vai nos ajudar a entender tal contexto. Por quê? Quando nós nos propomos a superar as barreiras da graça comum, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer quem realmente eu sou. Você precisa reconhecer, primeiramente, quem você é. O verso 1 que nós lemos diz: um leproso. Aquele homem reconhecia-se um leproso, ou seja, um impuro que precisa de purificação, um pecador. Metaforicamente, nós vemos de que o pecado ele é reconhecido como uma lepra social, como algo que faz o homem indigesto, que faz o homem ser alvo de preconceito perante a sociedade. É alguém que é vitimado pela sociedade na qual está inserido. A lepra, ela lembra o pecado, a impureza, o afastamento, relacionamentos quebrados. Todos nós, amados, somos contaminados por esta doença. Na verdade, espiritualmente, nós já nascemos com uma natureza do pecado. Já nascemos leprosos espiritualmente. Precisamos da graça de Deus mediante a fé em Jesus para ter as nossas vidas purificadas. Isso é graça especial da parte de Deus. Isso nos faz imune à ascendência daquilo que este mundo chama de graça comum. Um dos grandes problemas, amados, é que nós nos achamos mais do que realmente somos. Há muito orgulho, há muita vaidade dentro do nosso coração. E se não vencermos estes sentimentos malignos e carnais, não sentiremos necessidade da salvação. O homem, em seus delitos e pecados, se não se tornar consciente acerca e reconhecer na verdade quem ele é, ele não vai ter necessidade de salvação. Ele não vai buscar. O filósofo já diz que o homem, ele traz um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Porque o vazio da alma humana, só Deus é capaz de preencher. Então, nesta noite, nós devemos superar as barreiras da graça comum e nos apropriarmos da graça especial. A graça que procede do trono da graça de Deus. É uma maravilhosa graça. Não é? Nós só podemos superar as barreiras da graça comum quando, num ato de fé, reconhecemos nossa pecaminosidade, que, por sinal, denuncia a nossa real carência de uma ação divina, do poder de Deus. Precisamos reconhecer nosso verdadeiro problema diante de Deus. Sabe qual é o nosso problema diante de Deus? Quem eu sou? Muitas das vezes nós nos permitimos a licenciosidade, achando de que estamos isentos dos olhos pastorais, dos olhos eclesiásticos ou dos olhos da igreja, mas nós não nos escondemos dos olhos de Deus. Nós não conseguimos nos esconder. A Bíblia nos diz que não há nada encoberto aos olhos daquele que tudo vê. Hebreus 4. Antes, todas as coisas estão patentes, nuas e cruas, aos olhos daquele que tudo vê. Daquele com quem haveremos de tratar ou de prestar contas. Então, veja, o maior problema que o homem enfrenta é reconhecer, na verdade, quem ele é. Quem eu sou. Deixa o Espírito de Deus indagá-lo, indagá-la nesta noite. Quem você é? Eles falavam ainda há pouco da licenciosidade que nós nos permitimos.
A ética diz que ética, na verdade, o conceito prático de ética é quem eu sou quando ninguém está me olhando. Onde eu estou distante dos olhos de todos e estou sozinho. Ali eu sou eu eticamente falando. Ali eu estou encoberto dos olhos humanos, mas não de Deus. Então, o que eu faço no recôncavo da minha alma, no recesso da minha solidão, do meu isolamento, é que vai, na verdade, determinar quem eu sou. Se, biblicamente, eu me coloco sobre a alça de mira da ação da graça de Deus, ou eu vou vivendo dentro do aspecto comum daquilo que a religião ou a religiosidade me permite, me apresenta. Então, amados, a graça comum, ela não é capaz de nos dar respostas. Quando nós nos indagamos quem somos, a graça comum, ela não vai nos dar nenhuma resposta, muito menos a religião. Apenas a graça especial, idealizada, projetada por Deus, executada por Jesus e aplicada pelo Espírito Santo, é que vai nos dar resposta. Ela vai nos apontar para o Filho de Deus, que nos diz, lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se todos somos pecadores, reconhecemos-nos como pecadores, só o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é capaz de nos purificar. O escritor aos Hebreus nos diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, ofereceu-se a si mesmo, sendo feito e sem mácula, purificará as nossas consciências de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Então é só Jesus que vai nos dar essa resposta. Então, em primeiro lugar, para que superemos as barreiras da graça comum, nós precisamos reconhecer quem realmente nós somos. Nós somos leprosos espirituais, nós somos pecadores, já nascemos com a natureza do pecado, e precisamos do regenerar do sangue de Cristo, para vivermos uma nova vida, para sermos, sim, santificados pelo Senhor, e vivermos como pessoas das quais, ou pelas quais, ou por intermédio das quais, Deus possa se fazer representado nesta terra, dizendo que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, e que Ele quer levar o homem para o seu aconchego, para viver uma vida eterna com Ele. Então, precisamos reconhecer realmente quem somos. Mas, em segundo lugar, para superarmos as barreiras da graça comum e nos apropriarmos da graça especial, reconhecer quem somos, em segundo lugar, eu preciso reconhecer quem Deus realmente é. O verso 2 diz, adorou, dizendo, Senhor, Kyrios. Aquele leproso reconheceu que ele estava diante do Senhor. Ele reconheceu Deus naquele ser que estava diante dele. Deus é soberano, queridos. Ele é quem tem todo o poder e toda a autoridade sobre a coroa da sua criação. É Ele quem estabeleceu, quem idealizou o plano de salvação revelado em Jesus, pela fé. E Ele tem nos alcançado por meio da graça especial. Aleluia. Ninguém supera as barreiras da graça comum apenas num transe mental. É imperioso que se tenha também uma experiência com o sagrado, com o sobrenatural. E isso só acontece por meio da fé em Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. Eu preciso realmente reconhecer quem Deus é. J.I. Parker, no seu livro O Conhecimento de Deus, ele vai dizer de que conhecer a Deus é mais do que ler sobre Deus, é mais do que saber sobre Deus, é mais do que conhecer acerca da divindade, mas conhecer a Deus é entrar em contato com Deus, é viver efetivamente experiências
com Deus. Isso é ter conhecimento de Deus. Isso é experimentar Deus. Não existe outro Senhor, não existe outro soberano, não há mais ninguém diante de nós a quem teremos que prestar contas. Só ao Senhor. Só saberei quem é Deus. Só saberemos quem é Deus se estabelecermos relações com Ele. Se estivermos em contato direto com Ele. Nós só poderemos superar, amados, as barreiras da graça comum pela fé. Se reconhecermos de fato quem Deus realmente é. Só saberei quem Deus é, mais do que a religião possa me mostrar, se de fato eu entrar em contato com Deus, eu estabelecer uma relação íntima com o Senhor. A propósito, eu sempre que oportuno faço isso. Se você tiver oportunidade, já não tem mais na praça, a intimidade com o Todo-Poderoso. Charles Swindoll. Entendo que todo cristão deveria ler esse livro. É um livreto fininho, numa sentada, dependendo da sua dinâmica de leitura, você lê assim, rapidamente. Então, você vai ver o que é ter intimidade com Deus. Ele não vai dissecar o tema, mas ele vai nortear algumas questões que vai nos fazer compreender e entender de forma mais profunda o que é viver na intimidade do Todo-Poderoso. Para saber, amados, quem é Deus, é necessário mais que professar uma religião. Nós precisamos de Jesus. É por isso que Jesus, ele orou assim: e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Isso foi que João deixou registrado, lá no capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus, versículo 3. Para mim, esse é o conceito tradicional de vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só. Viver eternamente é conhecer Jesus somente. E o Senhor, aquele a quem Ele enviou. Deus Pai, na pessoa de Deus Filho. E só há esse reconhecimento com o Espírito Santo, com Deus Espírito Santo, fazendo morada. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Vou citar novamente: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Só assim, queridos, nós superaremos as barreiras da graça comum. Vejam, sem conhecimento de Deus, não tem vida eterna. Preciso conhecer a Deus. Por conseguinte, sem fé em Jesus Cristo, não se supera as barreiras da graça comum. Eu preciso me apropriar do Evangelho, que é o objeto da graça especial, que é o objeto que revela a fé em Jesus. E isso é a decisão mais sublime que você, que nós podemos experimentar. Reconhecer o Senhor mediante as boas novas de salvação, o Evangelho da graça de Deus. Somente na presença de Deus se pode, sim, ter, de fato, a salvação, por meio da graça especial. Oxalá nós disséssemos, como disse Tomé, lá em João 20, 28, Senhor meu e Deus meu. Que esta frase ela esteja nos nossos lábios e reconheçamos, sim, quem Deus realmente é, quem eu sou e quem Deus realmente é. E por fim, amados, para que superemos as barreiras da graça comum, eu preciso reconhecer quem eu realmente sou, eu preciso reconhecer quem Deus realmente é, e eu preciso me aproximar do Deus que muda a vida do homem. O verso 3 do texto que lemos diz: tendo se aproximado, aquele leproso, não estou entrando no contexto das cidades de refúgio, dentro do contexto da legalista, onde os leprosos tinham os leprosários, e eles tinham que ficar isolados. Mas se alguém desfrutando de saúde fosse se aproximando, ele tinha que parar onde estava e gritar: leproso! Ele tinha que se denunciar. Não estou entrando nesse contexto, mas estou apenas abordando
o pecado como lepra que compromete a essência e a prática da graça especial que procede do trono de Deus. Possivelmente esse assunto aí é para outro momento. Mas eu preciso, por último, me aproximar de Deus. Eu preciso querer, sim, desfrutar a intimidade com Deus, porque só Ele é capaz de mudar a história da minha vida. Eu preciso estar próximo. Nós precisamos, amados, tomar atitudes concretas. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Eu preciso provocar. Muitas das vezes é prudente aguardar que aconteça. Mas, na maioria das vezes, é essencial que nós provoquemos situações. Se você quiser superar as barreiras da graça comum, você precisa se aproximar de Deus. Você precisa viver na intimidade com o Todo-Poderoso. E nós só conseguimos isso por meio da fé em Jesus, que, por sinal, biblicamente, é o caminho. 1 Timóteo 2,5 diz que Deus, Ele é, porque há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Então é só por intermédio dele que nós chegaremos, que nós desfrutaremos a essência, de modo prático, nesta terra da graça especial. Enfim, a Bíblia, ela figuradamente nos apresenta dois caminhos. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Porta estreita, caminho apertado e que nos leva à vida. João 10, 9. Ou seja, Jesus é essa porta que dá acesso à graça especial. Mas o texto nos fala também de uma porta larga, que nos apresenta um caminho amplo, um caminho espaçoso, mas que nos conduz à perdição. A religião é essa porta larga, que dá acesso à graça comum. É muito mais fácil. O homem busca facilidades. O homem não quer coisas complexas. Quanto mais prático e não requerer nada dele, melhor. E muito mais ainda, em plena evidência das ondas cibernéticas, em plena evidência do mundo tecnológico, que tudo hoje se resume. Eu não estou vendo nenhum interruptor aqui, que eu queria fazer só clique. É isso. Hoje, o homem, muitas das ações do homem está apenas à distância apenas de um clique, ou apenas de um toque numa tela touchscreen, de um celular, de um tablet, de um aparelho receptor de TV. Clique, facilidade extremada. É isso que o homem está buscando. Eu me arvoro contra a tecnologia? Não uso a tecnologia, eu uso muito. Agora, muitas das vezes nós precisamos ter cuidado para que não nos tornemos reféns da tecnologia. Ela traz muita coisa positiva, mas podem ter certeza, muito mais negativa, infelizmente. Mas isso não é porque ela é ruim, não. É porque os manipuladores da tecnologia se permitem. E aí comprometem o aspecto da graça. Deixa de apropriar-se do bem, dado sabiamente, cientificamente por Deus, para evidenciar algumas coisas e torná-las mais acessíveis. Não é mais fáceis, não, mais acessíveis à sociedade. Mas toda coisa tem o seu lado pernicioso, e às vezes o homem prefere enveredar por isso, e vai comprometendo então. A graça, queridos, é presente de Deus, imerecidamente. Nós não merecemos, mas o Senhor, Ele é fiel, Ele não se nega a si mesmo, e Ele vai continuar, independentemente da postura que nós adotamos, Ele vai continuar se colocando à distância do meu e do teu querer, de nos aproximarmos dEle. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu fico refletindo muitas das vezes, diante do chamado de Jesus para o discipulado, aqueles 12. E a Bíblia nos diz em Marcos 3, verso 10, se não me engano, que ele subiu ao monte e ele chamou os que ele mesmo quis.
Eu quero chamar a atenção dos irmãos. Você é alvo do querer, da vontade de Deus. Quando alguém te chama para ouvir a palavra, isso não é aquele alguém, é Deus que está usando aquele alguém. Você é alvo potencial da vontade do querer de Deus. Ele chama aqueles que Ele mesmo quer, e isso só é evidente pela graça que Ele dispõe para nós. Então, queridos, o caminho da graça comum, cuja porta é larga, é espaçoso, o caminho descortina horizontes, sabe, cujas aparências enganam, e isso vai sinalizando zonas de conforto. Mas o peso é cegueira espiritual, é cegueira real. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? É o que deixa Lucas registrado, capítulo 12, versículos 19 e 20. Isso é o que apresenta a porta espaçosa, o caminho, porta larga, o caminho espaçoso. Mas o caminho da graça especial é a porta estreita, é o caminho apertado, mas que conduz à vida eterna. São dificuldades, são momentos que nos reservam crises existenciais, são momentos de desequilíbrio, são momentos de enfrentamentos. Mas a Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 11, verso 12, o reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que se esforçar por chegar lá, vai entrar. Não queira facilidades no fronte do evangelismo. Não queira facilidade lá no enfrentamento de um trabalho espiritual. É difícil mesmo. É com força, é com determinação que vai se chegar aonde Deus quer que cheguemos. Mas o interessante é que Ele não nos deixará à deriva, Ele vai estar conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. E pode ter certeza, Ele não vai te chamar e te deixar aí sozinho, não. Muitas das vezes Deus nos chama para um trabalho específico e nós queremos nos negar, porque nos julgamos incompetentes e incapazes. Mas não, Deus sabe do que você é capaz. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas próprias forças. Então Deus, quando te chama, Ele já sabe o que você tem, e Ele vai usar o que você tem. Sendo o intento dele, Ele vai te dar mais. Então, é isso. O caminho da graça especial é um caminho apertado, um caminho que requer de nós, sim, determinação. E nós precisamos, urgentemente, refletirmos e abandonarmos, superarmos as barreiras da graça comum, atentarmos com discernimento acerca daquilo que muitas das vezes falamos e não nos damos conta. Achamos que estamos falando em conformidade, mas precisamos sim consultar, precisamos sim abrir a nossa mente e entender de forma compreensiva qual é o propósito de Deus para poder superar a barreira da graça comum e nos apropriarmos da graça especial revelada em Jesus de Nazaré. Você está cansado dessa religiosidade inerte, que nada faz, que nada muda, que nada transforma na sua vida, que nada acrescenta ao seu viver? A mudança que você tanto deseja, ela está clamando para superar as barreiras da graça comum. A transformação que você tanto almeja está aguardando que superemos as barreiras da graça comum. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está chamando. Ele quer que nós superemos tais situações para que o sirvamos como assim Ele quer. Aproxime-se mais de Deus, o Deus que muda vidas, como mudou a vida do leproso, como mudou a minha vida, como pode mudar a tua vida,
Na verdade, o Evangelho, viver o Evangelho nesta terra é um processo de constante mudança. A cada dia nós vamos agregando valores, assimilando conceitos, capazes de nos fazer entender e deixarmos de crer nos artifícios da graça comum e nos apropriarmos mais ainda na beleza, na profundidade da graça especial. Você pode dizer amém? Amém. Nesta noite, queridos, superar as barreiras da graça comum, ou seja, do tradicionalismo religioso, isso requer de mim e de ti saber quem somos, saber quem Deus é e nos aproximarmos dele, porque Ele é quem muda as nossas vidas. Ele é quem nos abraça de forma graciosa e de forma bem especial. Você deseja ser um místico religioso, adepto quanto mais da graça comum? Ou você deseja ser discípulo do Filho de Deus, imerecidamente alcançado pela graça especial? Jesus quer te tocar nesta noite. Ele quer mudar a sua história de vida. Ele quer te fazer compreender de que nada, absolutamente nada, é capaz de competir com a graça especial, com a graça com a qual Ele te agracia nesta noite e tem te agraciado. Amém, amados? Vejam, eu não sei como tem sido o seu cristianismo. Eu espero que ele esteja sendo distante daquilo que os conceitos religiosos têm ditado. E que, de fato, biblicamente, você tem se aprofundado numa relação de intimidade com aquele que te chamou, com aquele que te criou, com aquele que te entreteceu desde o ventre da sua mãe. Então, nesta noite, essa foi a palavra. O pastor Adiel, quando formulou o convite, disse, é uma festa. Eu indaguei dele, tem divisa, texto, direcionamento, tema? Não, pastor, o que Deus colocar no seu coração. E pastor, foi isso que Deus colocou no meu coração. A gente tem andado por alguns lugares e visto, muitas das vezes, dentro de um contexto social, o evangelho sendo pregado, ministrado de uma forma onde as facilidades, elas são as benesses, né? Quando a Bíblia diz de que não é fácil servir a Deus, né? É algo extremamente difícil, principalmente no contexto de mundo atual que nós vivemos. Mas não é impossível, amados. O Senhor nos dá graça. Ele nos dá a sua graça especial para que nós o sirvamos. Então, nesta noite, repense o seu cristianismo, se é o teu caso. Ou, nesta noite, repense a sua religião, a sua religiosidade, se é que você ainda não viveu uma experiência de fé, reconhecendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E hoje, Ele está aqui pelo Espírito e pode sim te alcançar com uma graça especial. Basta que tu queiras. Não é? Então, eu quero te convidar nesta noite a colocar-se em pé. Eu quero orar por você.